Vamos então aqui convidar a moderadora e diretora executiva do Security Leaders, Graça Sermu. Podem aplaudir. Ela volta pela terceira vez aqui, né? Para nossa alegria, muito bem-vinda. E convidamos para compor um super time e debater o tema, o Head of Information Security do Hospital Albert Einstein, Diego Mariano, o CISO do BTG Pactual, Gabriel Borges, o diretor de Segurança da Informação da Riachuelo, Rodrigo Godoy, e ainda o Security Sales Executive e Team Lead da Dell Technologies, Emerson Machado. Eu ia até pedir para que reservassem a salva de palmas para o final da composição aqui na arena, não é? Para que todos recebam assim, uma salva de palmas calorosa. Agora sim, então, conosco aqui, Gabriel Borges, Rodrigo Godoy, Emerson Machado, Diego Mariano e Graça Sermu. Então, bom debate para vocês. Vamos começar esse painel fazendo um pouquinho uma viagem no tempo. Quem se lembra aí quando o Gartner falou sobre a arquitetura mesh? Quem na plateia lembra disso? Pois é, o Gartner apresentou esse artigo e gerou uma polêmica, eu me lembro na época muito grande, falando que as empresas hoje têm, em média, 20 tecnologias diferentes e que a proposta da arquitetura mesh era realmente diminuir a complexidade. Eu vou começar com essa pergunta. Isso, de fato, assim, não evoluiu muito esse ano, né? Mas você acha que isso está na agenda de 2024? Você está trabalhando nesse projeto? Você acha que esse caminho de diminuir complexidade na área de segurança é um caminho árduo? Bom, vamos lá, né? 2022, né? Esse modelo que o Gartner trouxe foi o grande tópico, né? Então, muito se falou. E aí, quando a gente fala da média, né? A gente, em média, 20 ferramentas. Estou até com o meu time ali. A última vez que a gente contou, nós tínhamos 36. Eu também achei essa média para baixo. E a hora que a gente olha, né? Quando a gente olha para o conceito, segurança multicamada, né? Então, a gente acabou de ver uma apresentação falando de endpoint. Você tem perímetro, você tem conscientização, você tem pessoas, você tem uma série de processos. E aí, a hora que você olha para isso, você ter uma centralização e, no final, uma autorremediação, é a arte da graça. É o que todo mundo gostaria de ter, né? Se a gente levantar a mão aqui, né? Vamos pensar aqui. Quem implementou Mesh na sua instituição? Eu não implementei. Então, eu já fiz essa pergunta, a gente percorreu aí o ano, né? Vamos fazer hoje? Todas as capitais. Quem implementou Mesh hoje aí no seu ambiente? Acho aí? Muito difícil. É difícil, né? Então, e aí, indo direto à sua pergunta, né? 2024 é o ano para isso? Qual o momento que as empresas estão vivendo exatamente, né? Redução de orçamento. Então, se você consegue customizar, né? Centralizar, ver se você tem sobreposição, seria um grande passo para você conseguir emplacar. Porque no momento de redução de custo, eu acho que o maior motivador para que a gente possa explorar esse tema é você conseguir provar que você consiga entregar a redução de custo. Acho que esse seria o grande motivador. Então, está no nosso radar? Tá, mas existe uma complexidade muito grande por trás disso. Vou passar para o Diego, já avançando um pouquinho no tema. Na prática, Diego, esse modelo com o qual a própria segurança evoluiu, tem um problema, compro uma tecnologia e resolvo. Depois surge outro, vou lá, compro uma tecnologia e resolvo. Ele é um pouquinho complicado, ele está se mostrando realmente que ele evoluiu para um modelo complicado, mas tem outro aspecto. Pesquisas mostram também que o processo de adoção dessas tecnologias também não está sendo fácil por conta da falta de mão de obra qualificada. Então, muitas soluções, às vezes, estão sendo aproveitadas em talvez 20% da sua capacidade, 30%. E a curto e médio prazo, eu me arrisco dizer, esse problema da qualificação, ele não vai ser resolvido. A gente está começando a trabalhar nisso agora, né? Tivemos aqui a nossa contribuição, montamos uma trilha técnica, estamos ajudando, trazendo os profissionais, mas a gente não vê essa mudança. Então, como é que vai equacionar essa questão? Você acha que o caminho realmente é abrir mão
de algumas tecnologias que já estão implementadas? Eu estava hoje no evento aqui, né? E acho que foi interessante, porque com a maioria dos parceiros que eu conversei aqui, o assunto era integração, né? Acabava caindo nesse assunto. Está todo mundo se juntando lá fora para integrar tudo? Vamos integrar. Né? Isso pode ser uma boa notícia, né? Mas eu acho meio difícil, né, Diego? Eu acho que realmente é um assunto necessário, né? A gente tem questão de quantidade de tecnologias, o que faz com que a gente tenha uma quantidade também de fornecedores alta, né? O que dificulta, sob o ponto de vista de negociação, porque se eu tenho, né, um conjunto ali menor de fornecedores com grandes contratos, né? Sim. Eu tenho uma margem melhor ali de Vou de te pedir só negociação. para falar um pouquinho mais próximo do microfone para a gente ouvir melhor. Tá bom. Obrigada. Aí, tá bom assim? Tá, ótimo. E tem mais esse desafio ainda, né? Porque a cada ambiente que a gente tem, por exemplo, no Einstein, a gente tem um ambiente super heterogêneo, o que não é exceção, né? Todo lugar tem, né? É um ambiente super heterogêneo, então tem várias tecnologias, e não, nem falando de segurança, né? Várias tecnologias para funcionar, imagino. para operar o hospital. Então eu tenho várias tecnologias de segurança, né? E aí o profissional de segurança ele tem que entender, né, dessas tecnologias, ele tem que entender da tecnologia do hospital, ele tem que entender das ferramentas de segurança, né, num ambiente que é super distribuído, né? Então é difícil também a gente exigir onde estão os profissionais qualificados, né? Porque imagino. o desafio é grande também, né? Como é que, se eu vou fazer uma troca de solução, que nem a gente estava escutando aqui agora, eu troquei um ambiente tecnológico, eu preciso de pessoas que conheçam aquela nova solução, né? Sim. Eu já tenho mais um gap ali que eu posso suprir com serviço, eu posso suprir com pessoas, enfim. Então, esse realmente é uma grande questão a ser considerada também. E o que a gente tem feito lá, né? A gente tem algumas necessidades específicas, por exemplo, protocolos de equipamentos médicos, né? Não é algo muito comum de se encontrar Sim. no mercado, pessoas com conhecimento do protocolo. Quer dizer, você está dizendo que além da questão da segurança, você ainda precisa de outro nível de qualificação, né? Então, a gente também tem procurado então, como é que a gente forma também pessoas, né? Para ver se a gente contrata essas pessoas que a gente está formando, né? Sim. Que para a gente é necessário, né? Então a gente tem essas particularidades e o que a gente tem visto lá é como que a gente consolida melhor fornecedores. E se eu consigo consolidar melhor, eu tenho margem de negociação maior. Tá. Né? De quebra, eu tenho uma questão tecnológica também, mas que eu consigo convergir melhor. Eu consigo diminuir essa quantidade de exigências técnicas que a gente faz para os profissionais. Né? E também a gente tem uma frente de formação. Né? Tá. Então, são 3 aí, pelo menos, estratégias para poder chegar realmente a diminuir a complexidade. Muito interessante. Gabriel, aqui na nossa conversa, no nosso grupo, você já ali disparou, né, que um dos desafios é realmente você conseguir essa integração também por parte da indústria, dos próprios vendors, né? Como é que você está vendo isso? Vocês já estão numa jornada de diminuir complexidade? Aonde que você está vendo o desafio lá no Pactual? Bom, boa tarde. Bom, sim, sempre, porque como a barra, acho que, vamos lá, tem uma pirâmide aí para falar disso. Sim. Que envolve risco. Qual é o risco que a tua empresa tem de cyber, né? O que ela representa, o tamanho da empresa. Eu acho que pequenas e médias empresas têm mais oportunidades de consolidação. Sim. Né? Talvez porque tenha também um parque, né? Uma arquitetura um pouco sim. mais enxuta, né? Sim, porque muitos nem têm. Sim. Então, se você tem alguma coisa, não precisa ser o melhor. Mas, se você já tem alguma coisa, o teu muro já está mais alto que o do vizinho. Então, na pequenas e médias empresas, assim, dependendo do tamanho, da barra, o quão alta ela está, acho que tem mais oportunidade, entendeu? E agora, falando de banco, né? Não sei, tem vários. Realmente, a gente tem lá, tem risco sistêmico, risco de solvência, enfim, particularidades assim como, no caso do Einstein, tem vida em jogo, tem particularidades para cada tipo de setor, né? Então, Sim. Saúde tem as tecnologias, os protocolos, parte de utilities tem lá escada, sistemas, né, de OT, então tem essas particularidades que não dá para consolidar. Eu acho que a gente está falando aqui de consolidação do que é
segurança em comum, a segurança corporativa, né? Isso. E aí, a gente, como a barra está cada vez mais alta do risco cibernético, a gente tem que estar sempre buscando eficiência. E essas oportunidades, elas estão nas camadas que o Godoy falou. Então, tem a camada de perímetro, tem SASE, que é uma maneira de você passar todo o workload que está ali na caixa, no firewall, né? Para uma nuvem para lidar com aquilo. Sim. Só que aí vem outro paradigma interessante, que é, sei lá, 15 anos atrás, a gente falava lá no Pactual, a gente tinha 2 tipos de firewall. Eu me lembro na época, tinha o da Checkpoint e tinha um outro que era da Cisco, outro acho que, Checkpoint e Juniper. Isso era proposital na arquitetura para ter um ambiente diverso para dificultar o atacante. Então, tinha os tempos mudaram, né? E essa diversificação, realmente, a gente, nessa história de consolidação, dependendo do tamanho da barra que você tem que quebrar esses paradigmas, né? Entender que, esse vendedor aqui vai ser tão bom na proteção de endpoint como é o XYZ ali, Sim. que é líder e todo mundo confia, que realmente já pega um monte de coisa. Então, essas decisões são as mais difíceis. Mas, assim, nesse mundo complexo de 30 vendors, etc., a gente tem que buscar consolidação o tempo todo por camadas. Eu acho que esse é o grande lance. Emerson, ouvindo aqui os clientes, né, e ouvindo aqui os usuários que estão do outro lado, essa complexidade ou essa consolidação em camadas, você enxerga que tem camadas que são tradicionalmente mais fáceis de consolidar, que é um caminho quase que mais natural? A gente teve um exemplo aqui de SaaS, enfim, tem outros. Você acha que esse é o caminho, na sua opinião, que você tem visto acontecer? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o mercado ele é dinâmico, né? Cada um tem um tipo de exposição aqui, o Gabriel do BTG, o Godoy da Riachuelo e o Diego, né? Então, você coloca a variável do negócio, você coloca a variável da volumetria de novas soluções. Se a gente olhar para um mercado, falando até de uma visão como fabricante, né? Se você olhar para hardware, você tem poucas opções no mercado, assim, né? Pelo menos dos principais. Se você olhar para a solução de segurança, você tem um volume gigantesco. Sim. Né? Se a gente todo mundo tem uma solução específica para aquilo. Né? Então, somando isso, a gente chega nesse momento de cada empresa tem um plano diferente baseado no seu negócio. Né? Grande dificuldade de consolidação. Eu acho que esse assunto que o Gartner trouxe há uns 2 anos ele é importante e eu acho que ele permitiu muitas empresas a olhar para o futuro e dizer: eu acho que eu preciso melhorar a minha integração. O Diego falou que escutou muito aqui, né, sobre integração. Talvez, até querendo fortalecer o que você está falando, quer dizer, chamou atenção para algo que talvez não fosse o caso de acontecer de forma tão rápida, mas chamou atenção, talvez, para o processo de aquisição dali para frente, né, de você falar, peraí, tem alguma coisa aqui com a qual eu preciso começar a me preocupar, não dá para sair adquirindo soluções sem pensar em integração, redução de complexidade. Acho que foi um sinal de alerta que funcionou, então, na sua opinião, né, Emerson? Sem dúvida. Chamou atenção para o fato. Sem dúvida, ele contribuiu para que os fabricantes e soluções tenham cada vez mais ampliado o seu portfólio de cobertura a fim de resolver esse tipo de problema que a gente tem, que é várias camadas, cada uma com seu nicho, e fazendo muito bem exatamente aquilo, e não olhando para o lado, né? Só que isso entrega uma complexidade que não contribui com a capacidade e velocidade de resposta que você precisa. Então, a consolidação hoje é muito importante. A integração é outro ponto importante que contribuiu muito, mas tem uma preocupação grande que a gente vê no mercado puxa, minha solução integra com X, Y, Z. Qual que é a qualidade dessa integração? Porque isso muitas vezes a gente não olha, a gente vai descobrir quando a gente está utilizando, né? E isso faz a diferença no dia a dia. Isso permite com que você tenha eficaz quando você vai tomar uma decisão, né? Então, acho que esses são alguns pontos. Um outro ponto que o Diego falou que eu acho que é bem importante, e aí eu acho que mostra o quanto a gente vem se preparando e tem ajudado os clientes, né? Consolidação de parceiro, né? A Dell é um grande fabricante. Ano passado a gente fechou em mais de $100 bilhões de faturamento
global, né? É um volume muito grande. Imagina um portfólio para fazer isso. É enorme, né? A gente também tomou várias decisões estratégicas de parceiros líderes de mercados que estão junto conosco nesta jornada. E isso faz com que a gente consiga uma integração muito forte de hardware e software, além da camada de serviço, além da capacidade de consolidar como um parceiro realmente que já é de tecnologia, mas também de segurança. Isso eu acho que ajuda bastante aí, Interessante. principalmente nesse tipo de dificuldade que a gente encontra. Perfeito. Passando aqui, colocando um pouquinho de fogo no parquinho, como o pessoal diz, né? Na parte de desafios, o que eu ouvi muito nessa minha caravana pelo país, Security Leaders, quando a gente falou sobre esse tema, Godoy, foi uma encruzilhada, que é encontrar esse ponto de equilíbrio, porque muitos relataram, diante de um incidente, eu também não posso ficar nas mãos de poucas empresas, mas também não posso ficar nas mãos de muitas empresas, porque na hora que você tem que apagar um incêndio, você tem que saber com quem você pode contar e, de preferência, contar nos dedos, mas também não pode ser um nem dois. Então, eu queria ouvir um pouco isso, né? Você que está nessa jornada de integração, você está levando isso em conta, que é importante nessa escolha, né? Você, como ele disse, né? Definir os parceiros, né, Emerson? Você pensar, é parceiro para que momento? É aquele que eu vou poder ligar domingo, meia-noite? Tomara que não, né, Godoy? Eu não torço para isso, não, mas vocês têm que pensar nisso, né? Sim, é como se fosse bombeiro, né? Exatamente. Estamos esperando um chamado. Você nunca sabe a que hora você vai precisar. Que nem médico, bombeiro, né? Sim. Os caras têm que estar de prontidão. Mas tem até analogias, né? Sim. Você gosta de ir no seu médico de confiança. Por quê? Ou que alguém te indicou. E quando a gente fala, né, de fornecedor, né, a palavra parceiro, ela te traz uma maior segurança. Como é que você conhece quem são seus parceiros? É no dia a dia, né? É na tua jornada. Então, a gente que já tem um pouco mais aí de tempo de casa, quando a gente olha para o nosso mercado, a gente já tem ali, de certa forma, né, o nosso pool de parceiros. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente estava discutindo muito, qual é o teu negócio? Qual é a tua indústria? E às vezes as indústrias se misturam. Sim. Você tem varejo, mas você tem fintech junto com varejo. Só que aí você olha para a existência da empresa, ela tem mais de 70 anos, ela tem legado, ela tem fábrica, ela nasceu no ambiente on-premise, mas ela também é multi-cloud. Olha que loucura, né? E aí você vai falar, vamos pensar como é que a gente começa a fazer a integração de tudo isso. E quais são esses parceiros de confiança Sim. que eu vou eleger? Quer dizer, o olhar não é só sobre a questão da integração tecnológica, Não é é. também do ponto de vista de quais parceiros Você eu vai vou conseguir colocar, definir. e num momento de incidente, ou numa sala de crise, né, porque a gente fala muito do incidente, mas quem é de cyber, quem aqui que nunca virou uma noite numa sala de crise, onde você não está tendo um incidente de segurança, mas você está tendo uma indisponibilidade do teu serviço causado, por exemplo, por uma regra que foi implementada no teu ambiente. Sim. E aí você precisa daquele fornecedor, daquele teu parceiro, junto com você. E aí como é que você garante aquela disponibilidade? Lógico, tem contrato, tem SLA, etc. e tal. Mas muitas vezes você vai medir a qualidade no caso de uso, no momento que você precisa. Então isso traz ali a musculatura que o teu parceiro te demonstra. E aí sim você faz opção, e até casos que a gente trocou de fornecedores que não eram parceiros, que no momento que você precisou ele não conseguiu te atender. Então acho que é uma visão prática. Eu queria a tua opinião sobre esse tópico, Diego. Quer dizer, não é uma decisão fácil quando você, né, olha um ambiente e pensa, puxa, talvez aqui um parceiro resolvesse o problema e eu não precisaria de talvez 3 tecnologias, poderia ser uma. Que aspectos você considera que são importantes, além das questões que você colocou, obviamente, mas olhando do ponto de vista do mercado fornecedor e dos parceiros? A gente vê que tem o parceiro que é o que vai ajudar a responder o incidente, né? Que é aquele cara que, né, é praticamente o meu amigo, né? Ele é meu amigo do dia a dia, nas horas boas e nas horas ruins. Mas além disso,
Por exemplo, né, o nosso ambiente, a maior parte dele é Windows, né? Então, eu preciso esperar o pior. Eu preciso esperar que eu vou precisar recuperar o parque todo de Windows. A Microsoft tem que estar lá, né? Então, tem os parceiros estratégicos de segurança, né, e os parceiros estratégicos da tecnologia, né, do meu ambiente, né? Desde essas mais gerais, né, que suportam todo o ambiente, até os mais específicos, né? No meu caso aqui são os fornecedores de sistemas de prontuário eletrônico, né? Mas todo mundo aqui Sim. tem os seus específicos, né? Claro. Eles têm que ser nossos parceiros também, porque eu preciso dele, né? No pior, né, se eu precisar recuperar o sistema de prontuário, eu vou precisar dele. Então, ele tem que fazer parte do meu plano de resposta, né? Então, eu tenho essa consolidação, mas, ao mesmo tempo, são vários fornecedores e que tem que ter uma sincronia ainda, né? E isso tem que estar relacionado com, se acontecer algum problema grave, o que eu volto primeiro, né? Se eu perguntar para o negócio, ele vai falar para mim, tudo, né? Volta tudo ao mesmo tempo, né? Aí eu tenho que colocar todos os parceiros na sala, né? Então, isso daí tem que estar muito bem estruturado antes. Então, eu vejo que é difícil a gente ter um número reduzido de parceiros, né, nesse caso, mas tem que ter os mais críticos, né? Eles têm que estar todos na sala. Perfeito. E essa jornada, essa caminhada, embora não tenha avançado tanto em 2023, na sua opinião, tem que estar na agenda de qualquer área de segurança para o próximo ano. Se não está, tem que inserir, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu vou começar a abrir para as perguntas. Emerson, tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte: você fala sobre essa questão até de avançar no modelo de parcerias para até atender essa demanda, né, do mercado cliente. Mas existe algum nível de parceria, criando aí uma força de trabalho, de ação, baseada em lições aprendidas entre os próprios fornecedores? Você acredita que é possível avançar? Que modelos de parceria você acredita que vão funcionar nesse sentido? De entender um pouco mais o mercado cliente, de poder já ter ali alguns benchmarks, alguns cenários que podem colaborar e, com isso, ajudar nessa jornada de diminuição de complexidade. A nossa visão a parceria que funciona é a parceria que, como o Diego e o Godoy falou, está na hora boa e está na hora ruim, né? Vão ter desafio para os dois lados, isso não tenha dúvida. Do nosso lado, a gente tem um volume grande de parceiros que nos ajudam muito. Isso fica muito claro no dia a dia, porque não dá para esperar que a gente vá conseguir fazer tudo sozinho. Sim, assim como claro. O cliente é um grande fabricante também, é um grande fornecedor, tem seu time de parceiros que cobrem algumas coisas, né? E esses contratos, quando a gente faz com o nível de parceiro, ele é bem definido do ponto de vista de compliance, de comprometimento e vários outros KPIs que são importantes para sair do outro lado. Ele está representando o nome da Dell, né? Isso faz com que a gente tenha muita segurança quando a gente está trabalhando dentro de um cliente, está levando um parceiro, ou até então quando a gente está fornecendo uma solução para algum cliente. Essa responsabilidade, ela é grande, né? Enquanto a gente às vezes tem vários parceiros de nicho e talvez o volume de negócio seja um pouco menor, né? Quando você olha para um parceiro maior, a responsabilidade em algum negócio, ela é muito maior, porque o impacto não vai ser naquele negócio que é menor, que talvez esteja acontecendo hoje. O impacto ele é na negociação, na nossa parceria. E aí pode impactar tanto o negócio dos nossos clientes, né, quanto a visão da nossa companhia no mercado, né? Então, esses são alguns caminhos que a gente tem fomentado com os nossos parceiros, que também não deixam de incluir os nossos clientes, que são os principais deles. Perfeito. Perguntas também da nossa plateia virtual, Diego Baldi, do gremista, né, conhecido quando eu estou lá no Sul, é uma disputa grande lá pela plateia dividida aí. O Diego manda uma pergunta interessante aqui. Ótimo tema e reflexão. Parceiros e fornecedores, amigos e conhecidos. Parceiros você traz para dentro da sua organização, assim como o amigo vai na sua casa. E é essa jornada que define. Então, a pergunta para você é muito difícil hoje, no processo de consolidação, você determinar quem são esses amigos, que são aqueles que você vai convidar para tomar uma cerveja, né?
Quem sabe? Separei a Isso do é fácil. gremista aqui para você, Gabriel. Para tomar uma cerveja é fácil. É mais fácil essa, né? Mas o... Mas eu gostei, viu, Diego? Obrigada pela pergunta e pela analogia, porque é um pouco isso, né? Como você também falou, né? Quem é que você convida para vir para a sua casa tomar uma cerveja? eu acho que assim, a confiança ela vem da batalha, entendeu? Então não adianta vou contratar um fornecedor novo e achar e a pessoa vir e falar pode confiar, a gente é assim assado, porque é na hora que acontece mesmo que a gente vai ver. Então assim a gente já o Godoy aí de cabelo branco e tal já tem uma história com alguns fornecedores. Isso envolve não só a instituição, a reputação da instituição, mas também pessoas que circulam nessas instituições. Isso, com certeza, não tem como fugir disso, né? É o lado humano, né? É o que mais a gente fala em segurança também. Então, é realmente muito difícil, porque, como a gente está falando aqui de tendência tecnológica, tem muita coisa nova. Recentemente, apostei numa empresa para fazer Cloud Compliance lá na nuvem, uma empresa muito boa. Realmente a solução é excelente, mas realmente tem esse lado de apostar que eu realmente não conheço. É uma empresa de fora, está montando operação aqui. E aí, nesse caso, tem que fazer uma aposta, né? Aí começou a surgir parceria de pessoas que eu conheço, eu já fiquei mais tranquilo. Mas realmente é uma coisa que você tem que balancear. Acho que tem que ver Diego, o ecossistema desse fornecedor também, né? Acho que tem aquelas balas, aqueles coletes à prova de bala que você tem, que são os críticos que ele falou, aqueles ali você tem que realmente escolher muito bem. Tá? Perfeito. Segurança, você quer sensatez, né? Serenidade, que é uma coisa que ele não dá para se arriscar muito, tem que ser o contrário, né? Você tem que estar seguro. Uma pergunta aqui, bem direta, vou passar para você, Godoy. É o seguinte, é possível consolidar realmente com esse gap de mão de obra? Você acredita que isso é possível, Godoy? Esse é o Diego tocou um pouco nesse ponto, sim, né? Tocou. E é o grande desafio, né? A gente vê a lacuna de conhecimento, ela existe. Não é só uma questão regional, Brasil, isso é no mundo como um todo. E aí, quando você está indo bem, você estruturou, montou, treinou, fez ali uma automação, o cara sai. Aí vai para um próximo. E aí, aquele conhecimento que está ali, de certa forma, intrínseco, porque nem tudo se transforma em pop, né? Senão a gente faria uma única versão e depois só atualização. A gente sabe como é difícil quando a gente perde um cara que faz a diferença, né? Aquele que a gente diz que ele tem a estrelinha. Então, esse caminho que a gente quer seguir está totalmente alinhado à questão da pergunta, e sem bons profissionais a gente não consegue, né? E quando a gente fala de um vendor, né, de um parceiro, até para complementar o que o Gabriel estava falando, confiança é experiência na linha do tempo, né? Mas aí você também não pode ser só conservador, que é o caso que ele trouxe. Em alguns momentos a gente tem que apostar numa nova solução para você trazer velocidade de entrega, né? Por isso que as startups estão aí, né, para complementar. Mas essa jornada que a gente tem aí, né, pensando em mesh, para o futuro dessa arquitetura, eu acredito que realmente é uma jornada, vai levar tempo e tem que ser muito bem compilado isso. E a mão de obra faz falta. Você quer complementar, Gabriel? Importante tentar dar foco, ter uma equipe de arquitetura, se possível, porque geralmente, dependendo do tamanho da empresa, tem aquela pessoa que está ali acumulando função, ele está no dia a dia respondendo, ele é o cara responsável pela operação, né? Por definir uma solução tal, e ao mesmo tempo apagar o incêndio ali do dia a dia. Então, assim, ter uma equipe focada em arquitetura e operação, acho que é chave para isso também, trabalhar na consolidação e tal. É um caminho. Eu vou trazer uma última pergunta do Tiago Valentim, da Raizen, que está acompanhando a gente. A pergunta é para o Diego. Diego, você acredita que para complementar soluções, para partir para a consolidação, tem que abrir o leque e olhar também startups, empresas que muitas vezes estão chegando e trazendo soluções que muitas vezes essas startups estão nesse raio de ação
de empresas maiores como parceiras, mas que tem que olhar um pouco o aspecto que foi colocado aqui também. São empresas novas, né? São soluções recentes, e tem que confiar um pouco em apostar. Mas tem que estar de olho nesse mercado, porque o segmento de segurança está acontecendo muito isso, né? Não passa uma semana que eu não recebo uma informação de uma empresa nova que está chegando, que está atuando no país, com uma solução bem direcionada, bem específica. Na minha opinião, é sim. Né? A gente tem que experimentar, tem que arriscar. Fazer os benchmarks lá no grupo, né? Pessoal, alguém conhece a empresa XYZ? Vocês fazem muito isso, eu observo, né? É muito comum. E eu tenho até um caso curioso, porque quando a gente fala arriscar, significa pode dar problema. Segurança não é muito de arriscar, né? E eu já tive uma experiência com uma startup no passado, onde, né? Não, aqui eu vou, né? Nesse ponto eu quero arriscar, né? E foi contratado e a gente teve alguns problemas. Problema de impacto de disponibilidade no ambiente. Não era nenhum problema de segurança, era um problema de disponibilidade, né? Com a própria ferramenta. Né? Teve esse problema, né? E o modo como o fornecedor respondeu aquele problema foi decisivo para eu chegar para ele depois de se resolver o problema e falar, cara, eu não quero mais continuar com você. A experiência mostrou não por causa da tecnologia, sim. Mas sim como o compromisso em como se resolveu o problema. Então, acho que sim, temos que arriscar, mas aonde a gente vai arriscar, porque se der um problema, é a gente que vai responder. Então, tem que ser um risco aí calculado, né, para poder avançar nesse modelo. Pessoal, o nosso painel chegou ao fim, eu acho que a gente conseguiu aqui passar pelas principais questões relativas a isso. É um tema que está na agenda, né? Obrigada a vocês que nos assistiram pela internet. Muitas perguntas agora estão direcionadas para a questão de gap também de profissionais. Eu estou segurando um pouco essas perguntas, porque o último painel do dia vai tratar exatamente de carreira, qualificação profissional. Então, eu vou trazer as perguntas de vocês, ok? Por hora, muito obrigada a presença de vocês. Uma salva de palmas aqui para todos que participaram do nosso painel.